Meus amigos, nós vamos começar agora um tema também importantíssimo e muito debatido no Brasil há muitos anos que esse tema tem flutuado, vamos dizer assim, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Esse tema importante, vários concursos, há 20 anos esse tema é cobrado. Há mais de 20 anos esse tema é cobrado em todos os concursos públicos e nós temos que estudar esse tema à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também das concepções doutrinárias que existem nele. Às vezes os concursos cobram a incorporação dos tratados de direitos humanos no Brasil à luz da jurisprudência e, às vezes, os concursos cobram as opiniões doutrinárias sobre esse tema, que também guardam certa variação. Então, o estudo da incorporação dos tratados de direitos humanos envolve a incorporação de tratados clássicos, né, com assinatura, referendo parlamentar, ratificação, promulgação e publicação. Esse sistema único que eu chamo de diferenciado, porque os tratados de direitos humanos, diferentemente dos tratados comuns, eles dispensam, depois de ratificados da sua incorporação legislativa, essa promulgação no plano do direito interno para que eles possam ter vigor, para que eles possam ter eficácia, apesar de que a promulgação é comum, é uma praxe do direito brasileiro promulgar e publicar tratados, mas dispensa, então o sistema é único, mas com essa diferença no final, portanto, esse sistema é único, diferenciado, porque depois da publicação, depois da ratificação, essa promulgação e publicação, ela não tem, a publicação é interessante para o plano do direito interno, para que os cidadãos fiquem sabendo do conteúdo do tratado, que já está público desde a aprovação do decreto legislativo que autoriza a ratificação do seu texto. Mas a promulgação executiva, se não vier, a rigor vem, mas se não vier, depois de ratificado hoje, o tratado está em vigor, portanto, equivalência de emenda no Brasil, porque é aprovado no Congresso por 3/5 dos votos dos membros de cada casa em 2 turnos. Se o presidente da República demora 35 anos para promulgar, não é possível que um tratado que é aprovado pelo parlamento e já ratificado não tenha valor no plano interno por faltar um decreto palaciano, um decreto do Palácio do Planalto, um decreto do Poder Executivo. Então, o sistema é único, mas diferenciado nesse último aspecto. A partir da ratificação, promulgação e ratificação pelo presidente, promulgação do Congresso e ratificação presidencial, esses tratados já geram todos os efeitos jurídicos na nossa ordem interna. Apesar de que, na prática, a promulgação ela vem em tempo hábil, assim, não demora muito, alguns meses o tratado já está promulgado. Mas, teoricamente, a questão é importante. Então, vamos analisar esse aspecto e analisar principalmente os artigos, os parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Então, vamos estudar a hierarquia, a eficácia e a aplicabilidade dos tratados internacionais de direitos humanos no âmbito do direito interno brasileiro. Hierarquia, eficácia e aplicabilidade. Nós sabemos que a Constituição de 88 deu um passo importante rumo à abertura do nosso sistema jurídico em relação ao sistema internacional de proteção dos direitos humanos, trazendo regras muito especiais, muito próprias de incorporação de tratados internacionais, notadamente aquela que vem lá nos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da Constituição. E, conforme a doutrina, esses tratados internacionais de direitos humanos, eles guardam nível de norma constitucional no Brasil, índole e nível constitucionais no Brasil. Só que essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, lá no recurso extraordinário 466343 de São Paulo, lá em 2008, final de 2008, e o Supremo entendeu por maioria, havia 9 ministros à sessão, 2 ministros não estavam presentes, o Supremo entendeu por maioria, seguindo o voto, 5 acompanharam o ministro Gilmar Mendes, 4 acompanharam o ministro Celso de Mello, e lá em 2008 o Supremo entendeu por maioria de que os tratados haveriam de guardar nível supralegal no Brasil, não nível constitucional, mas sim nível supralegal no país. O que significa? O raciocínio que o ministro Gilmar Mendes fez e que foi seguido por 4 outros ministros, com eles 5,
e o ministro Celso de Mello mais 3, 4, quer dizer, isso deu um empate técnico no Supremo e até o momento atual isso tem se mantido assim, né? O importante é que o tratado saiu do chão, não é mais lei ordinária, como era antes, lá naquele famoso recurso extraordinário 70.004, né? 70004 do Sergipe, de 1977, da década de 70, portanto, muito antigo, muito antigo. O tratado saiu do chão, deixou de ser lei ordinária para ser ou norma supralegal ou constitucional. Então, a briga está entre a supralegalidade e a constitucionalidade 5-4 no Supremo. Mas interessa que as duas teses de tratado saíram do chão, então eles valem mais do que a lei naquilo que forem mais benéficos ao ser humano, ao cidadão sujeito de direitos. Mas, como eu dizia, o Supremo Tribunal Federal, lá no julgamento do recurso extraordinário 466-343 de São Paulo, ele acabou por entender, seguindo o voto do ministro Gilmar Mendes, que os tratados de direitos humanos guardariam um nível supralegal no Brasil. Com qual raciocínio? O raciocínio foi o seguinte: ora, se a Constituição se dignou, se o poder constituinte e reformador se dignou a acrescentar no texto um artigo dizendo que os tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos, se aprovados por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos, serão equivalentes às normas constitucionais, se a Constituição se dignou a colocar um dispositivo que, aprovando o tratado por 3/5 dos votos, com o procedimento da emenda, né, nas duas casas, em 2 turnos, serão equivalentes às emendas constitucionais, significa que apenas assim esse tratado guardaria status de norma constitucional. O que no raciocínio do ministro Celso de Mello, que eu acompanho, os tratados já teriam status e equivalência teria um plus, porque equivalência você muda a Constituição, é paradigma do controle abstrato de convencionalidade e é insuscetível de denúncia, tem requisitos a mais. O tratado poderia ter status de norma constitucional, ele é passível de denúncia no plano do direito internacional, mas com equivalência, porque é uma norma constitucional agora quase que formal, equivalência é insuscetível de denúncia. Se é vedado proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais, eu não posso, por um decreto, por um ato de denúncia, num papel do Poder Executivo que notifica as Nações Unidas, a OEA, etc., não posso denunciar. Se nem por emenda eu retiro esse direito do nosso bloco de condicionalidade / convencionalidade, por um documento diplomático que é a denúncia, eu também não poderia. Então, é mais forte o sistema do parágrafo 3º. Mas o Supremo, em geral, não entendeu assim. O Supremo entendeu que, se a Constituição se dignou a colocar um parágrafo 3º para que os tratados fossem equivalentes às emendas, significa que, assim, eles vão ser equivalentes às emendas, e os tratados que não forem aprovados nesse nível também não podem estar no nível da lei ordinária, teria que estar em algum lugar acima, abaixo da Constituição, mas acima das leis. Aonde esse limbo? Na supralegalidade. Na supralegalidade. Muito bem. Então, o Supremo, por maioria, entendeu que os tratados e convenções de direitos humanos no Brasil, não aprovados com equivalência de emenda constitucional, não aprovados pelo artigo 5º, parágrafo 3º, né? Então, tem nível supralegal, ou seja, valem mais do que as leis no Brasil. Isso já resolve grande parte dos problemas, na verdade, a maioria, porque o grosso dos conflitos entre tratados e leis internas não está entre o tratado e a própria Constituição. Então, ali é uma questão jurídica se vai ser supralegal ou constitucional. O grosso dos problemas está no nível infraconstitucional. Esse é o grosso dos problemas, no nível infraconstitucional. E aí nós temos que a supralegalidade faz com que se controle a convencionalidade das leis, obrigue os juízes a controlar a convencionalidade das leis e compatibilizar os comandos do direito interno com as normas internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é parte, independentemente de aprovação qualificada. Mesmo porque foram poucos os tratados aprovados com equivalência de emenda constitucional no Brasil. Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
a Convenção de Marrakech, que dá às pessoas cegas ou com uma deficiência visual, uma dislexia, por exemplo, não consegue ler um texto, o direito aos livros impressos numa plataforma acessível às pessoas com deficiência, e a Convenção Interamericana contra o Racismo, por exemplo. Poucos tratados internacionais, e poucos podem ser ratificados com essa equivalência, em relação a dezenas e dezenas, né, de outros tratados internacionais ratificados e em vigor no Estado. Portanto, mesmo a teoria, ou seja, concluindo, mesmo a teoria da supralegalidade dos tratados internacionais na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela, mesmo que não seja aquilo que nós desejávamos, ela resolveu praticamente todos os problemas. É difícil ter um conflito direto entre tratado e a Constituição. Exemplo da prisão civil por dívida. A Constituição diz, pode prender o depositário infiel e o devedor de alimentos. O tratado fala, só o devedor de alimentos, não pode prender o depositário infiel. Conflito direto, né? Plurissindicalidade, a Constituição diz que é um sindicato por categoria, por base territorial no Brasil, e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos coloca a possibilidade de ter mais de um base territorial. Então, as convenções da ONU de 66 colocam essa possibilidade, né? As normas sobre direitos econômicos, sociais e culturais, enfim, colocam essa possibilidade. Então, existe um conflito aí direto entre o tratado e a Constituição, mas são raríssimos, encontra um ou dois exemplos, né? Percebam. Então, no fundo, a análise que nós vamos fazer baseia-se, então, não tanto no parágrafo 3º, porque o parágrafo 3º são pouquíssimos tratados que foram aprovados com essa sistemática, então que são esses equivalentes às emendas constitucionais, e sim a nossa análise se baseia no parágrafo 2º do artigo 5º. O que diz esse parágrafo 2º, interessantíssimo parágrafo 2º do artigo 5º? Diz assim, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela, Constituição, adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Olha, os direitos e garantias expressos nesta Constituição significa, há direitos e garantias expressos no texto constitucional. Não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela, Constituição, adotados, direitos decorrentes do regime e dos princípios. Tem aí, depois, então, dos direitos expressos, há uma segunda categoria dos direitos implícitos, que são decorrentes ou do regime democrático ou dos princípios adotados pela Constituição. O direito de se opor a um governo injusto, o direito de oposição, né, a desobediência civil, é um direito fundamental que decorre desses direitos, desses princípios implícitos. Mas a Constituição coloca uma terceira categoria, uma terceira vertente dos direitos e garantias fundamentais na Constituição. Direitos e garantias expressos no texto não excluem, cláusula de não exclusão. Flávia Piovesan diz isso muito bem. O que não exclui, inclui. Interpretação a contrário senso. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem, então incluem, outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, implícitos, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Dos tratados internacionais, evidentemente, de direitos humanos, porque tem que estar no tema dos direitos e garantias, em que a República Federativa do Brasil seja parte. E aí a questão, o que é ser parte no tratado? Essa é uma expressão absolutamente técnica. Ser parte, o instrumento que diz o que é ser parte é a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que vai dizer que ser parte num tratado internacional significa ratificar um tratado em vigor. Então, se o Brasil assina um tratado internacional que ainda não está em vigor, o Brasil não é parte, ele é signatário. Vocês veem em muitas palestras, aulas, o professor, o palestrante dizer, o Brasil é signatário da Convenção Americana, é signatário da Convenção contra a Tortura, é signatário da Convenção de Genocídio, é signatário da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência. Não, o Brasil não é mais signatário simples, o Brasil é parte. Ele ratificou um tratado em vigor. Se o tratado vai entrar em vigor daqui 10 anos, e eu assino, promulgo, ratifico, publico ele agora, eu sou signatário. Quando o tratado entra em vigor, eu sou parte. Expressão? Precisão terminológica.
do direito internacional. E muitos não observam. Tudo bem, mas parte é uma expressão técnica. Então, se o tratado está em vigor, se o tratado não está em vigor e eu ratifico, sou signatário. Se o tratado já está em vigor e eu ratifico, sou parte. E a Constituição brasileira usa essa expressão parte, técnica. Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, daqueles tratados ratificados e que já estão em vigor internacional e que passam agora a estar em vigor no plano do direito interno brasileiro. Percebam que são 3 as vertentes dos direitos e garantias no texto constitucional brasileiro. Direitos e garantias expressos na Constituição, artigo 5º, inciso 1º ao 78. Direitos e garantias implícitos nas regras de garantias e os decorrentes do regime e dos princípios pela Constituição adotados, artigo 5º, parágrafo 2º, primeira parte, e os direitos e garantias inscritos nos tratados internacionais de direitos humanos, ratificados e em vigor no Brasil, artigo 5º, parágrafo 2º, parte final ou segunda parte. Então, portanto, a Constituição brasileira coloca no artigo 5º, parágrafo 2º, uma chamada cláusula de abertura, que mostra que os direitos humanos são inexauríveis. Lembram do princípio da inexauribilidade dos direitos humanos, lá naquelas categorias? Significa que os direitos humanos não se exaurem, não excluem outros, podem vir e podem integrar o direito brasileiro em todos os tempos, em todas as épocas. Então, portanto, esses tratados internacionais, para grande parte da doutrina, me incluo eu, Flávio Piovesan, professor Cansado Trindade, professor Luiz Flávio Gomes, professor Ada Pellegrini Grinover, né, e tantos outros mestres atuais e mestres também que já se foram, no nível constitucional. Porém, o Supremo Tribunal Federal entende que esses tratados que não galgaram ser aprovados por 3/5 dos votos dos membros de cada casa em 2 turnos, têm em nível supralegal. Ok, tudo bem, como eu disse, já resolve 99% dos nossos problemas. Mas, se o tratado, então, pretender ser aprovado com equivalência de emenda, portanto, ele é paradigma do controle abstrato de norma, eu posso entrar com uma DIN, com a DPF, uma DO, contra uma lei federal ou de qualquer estado da federação e invalidar essa norma, porque eu tenho agora o paradigma constitucional. Se o tratado lograr isso, ele tem que ser aprovado. Para o tratado lograr isso, ele tem que ser aprovado por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos. Então, isso veio previsto pela Emenda Constitucional 45 de 2004, e esse procedimento que incorporou ao ordenamento jurídico constitucional brasileiro o parágrafo 3º do artigo 5º, que diz, mais uma vez, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. A redação do artigo 5º, parágrafo 3º, como vocês percebem, ela é materialmente semelhante à redação do artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, do procedimento das emendas. Isso porque, antes da entrada em vigor da emenda 45, os tratados de direitos humanos, para serem ratificados, eram exclusivamente aprovados por decreto legislativo por maioria simples no Congresso Nacional. Lá nos termos do artigo 49, inciso 1, compete ao Congresso decidir definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. O famoso dispositivo que coloca, e até hoje vale, que é a fase congressual dos tratados. Quando o tratado é assinado, ele chega no parlamento, ele chega no Congresso Nacional, o Congresso aprova o tratado por um decreto legislativo. Continua sendo assim, isso não mudou nada. Eu não faço uma emenda para promulgar, para aprovar o tratado no plano interno. O Congresso não edita uma emenda. Não, é um decreto legislativo. Com a diferença que esse decreto legislativo é aprovado por maioria simples. É aprovado por maioria simples na Câmara, no Senado, e ele é promulgado pelo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. E
Os tratados de direitos humanos que forem aprovados por 3/5 dos votos, não muda nada. Eu passo o mesmo decreto legislativo por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos. Continua sendo o instrumento do decreto legislativo. Cuidado. O tratado com equivalência de emenda, o Congresso fez uma emenda. Não! O Congresso aprovou o tratado por um decreto legislativo, como sempre foi. A fase do 49.1 não morre. Os Congressos é aprovado. Os tratados são aprovados pelo Congresso por essa espécie normativa chamada decreto legislativo, que é previsto na nossa ordem jurídica, o artigo 59 da Constituição coloca. Só que, em vez de esse decreto legislativo, né, ser aprovado em sessão bicameral por maioria simples, ele vai fosse, mas não é, como se fosse uma emenda. Então, veja, a Constituição não diz que A é igual a B, diz que A é equivalente a B. Então, esses tratados passam a ser equivalentes às normas constitucionais aprovados por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos. Por qual instrumento? Por uma emenda? Não. Por um decreto legislativo que vai ser promulgado ao final pelo presidente da casa. Esse decreto legislativo também não coloca o tratado em vigor. Esse decreto legislativo autoriza a ratificação do presidente da República, né? Algum outro autor, antigamente, já se confundiu disso e fala, olha, como a Constituição diz que compete ao Congresso aprovar, olha, como a Constituição diz que compete ao Congresso aprovar definitivamente o tratado. Esse definitivamente significa, aprovou o decreto legislativo, o tratado está em vigor. Ora, o tratado está em vigor se ele sequer existe no plano internacional. Lembra do exemplo? Nós somos o primeiro a assinar, referendar, ratificar, promulgar e publicar, e o tratado depende ainda de 10, 15, 20, 30, 50 ratificações, do que ele pode prever. O tratado ainda não está em vigor internacional, como que nós temos algo valendo como emenda no Brasil? Isso é um absurdo. Então, a melhor doutrina explica isso. Quem quiser direito internacional clássico, José Francisco Rezec, vai explicar. Olha, a ratificação é necessária. Cuidado com essa interpretação, se resolver definitivamente. O professor Cachapuz resolveu isso no Brasil também, né? Essa interpretação. Mas está escrito na Constituição? Sim, resolve definitivamente quando nega o tratado, porque aí coloca uma pá de cal. Porque quando aprova, se definitivamente é só em caso negativo. Essa interpretação da norma, porque quando aprova, a última palavra não é do Congresso Nacional, a última palavra é do presidente da República, que é, e sempre foi, sempre será, historicamente e constitucionalmente, o chefe da dinâmica das relações internacionais. É o presidente da República que ratifica tratados, e a ratificação, ademais, é discricionária, mesmo o Congresso tendo aprovado o tratado durante 20 anos de trabalho, o presidente da República é livre também para não ratificar. Se fosse assim, o Congresso obrigaria, um poder estaria se miscuindo no outro, que a Constituição também proíbe. Portanto, o tratado pode ser aprovado pelo Congresso Nacional de 2 maneiras. Por maioria simples e é ratificado, pela jurisprudência do Supremo, entra em vigor no Brasil com status supralegal, acima das leis, mas abaixo da Constituição, e esse decreto legislativo do Congresso pode ser aprovado por maioria qualificada, nesse procedimento mais complexo. Então, uma vez ratificado também pelo presidente da República, com troca dos instrumentos de ratificação, ele entra em vigor no Brasil após essa ratificação, com a chamada equivalência de emenda constitucional. Ok? Então, temos aí a explicação desse processo de celebração de tratados na forma do artigo 5º, parágrafo 2º. Ou seja, a Constituição estabelece a competência do presidente para celebrar tratados, artigo 84, 8. Estabelece a competência do Congresso Nacional, do Parlamento Federal, para resolver sobre tratados, para referendar aquilo que fez o presidente da República na seara universal. Então, se o parlamento pretender aprovar um tratado por maioria qualificada, para o fim de dar a esse tratado equivalência de emenda, ele vai fazer isso na fase própria do artigo 49.1, editando um decreto legislativo que apenas será editado após a sua aprovação por maioria qualificada, diferentemente dos decretos legislativos comuns, que são aprovados por maioria simples no Congresso. Essa é a primeira hipótese. Existe ainda uma segunda hipótese. O Congresso pode aprovar o tratado pela maioria simples, o tratado ser ratificado,
e depois o Congresso Nacional mudar de ideia e aprovar esse tratado por maioria qualificada. Eu defendo que todos os tratados que forem aprovados por maioria simples, que têm status de norma supralegal no Brasil, que é a maioria, foram aprovados por maioria simples, depois ratificados pelo presidente, promulgados e publicados, sem nível pelo Supremo, nível de norma supralegal, mais abaixo da Constituição. O Congresso poderia hoje editar um decreto legislativo que passou por 3/5 dos votos dos membros de cada casa em 2 turnos e dizer todos aqueles tratados internacionais da década de 90, anos 2000, 2010, 2020, etc., vamos aprovar esse tratado com a emenda, com a equivalência de emenda, com a maioria qualificada, e esses tratados passam a ser equivalentes da emenda. Perfeitamente possível. Perfeitamente possível, né? Então, o Congresso Nacional pode aprovar o tratado por maioria simples e deixar para um momento posterior a decisão de atribuir a esse instrumento internacional equivalência de emenda constitucional, como ele preferir. Então, o Congresso aprovando o tratado internacional, o tratado entra em vigor no Brasil. Agora, se o Congresso Nacional aprova o tratado apenas por maioria simples, apesar de o Supremo Tribunal Federal não concordar, a doutrina entende que esse tratado tem status de norma constitucional. E aí nasce uma diferença muito sutil entre os tratados de direitos humanos com status constitucional e aqueles equivalentes às emendas constitucionais. Conforme a doutrina que nós defendemos, também Flávia Piovesan, Antônio Augusto Cansado Trindade, Luiz Flávio Gomes, Ada Pellegrini Grinover, e na jurisprudência do Supremo, os votos vista do ministro Celso de Mello, né, já aposentado, conforme essa doutrina, os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil já têm status de norma constitucional pelo parágrafo 2º do artigo 5º. Por quê? Na medida em que a Constituição não exclui os direitos humanos provenientes de tratados, é porque ela própria os inclui dentre os direitos por ela protegidos, ampliando, então, aquele chamado bloco de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade, essa expressão importantíssima. Portanto, isso excluiria o entendimento de que apenas os tratados de direitos humanos aprovados pela maioria qualificada do parágrafo 3º teriam esse status. A gente exclui o entendimento de que os tratados, portanto, não aprovados segundo a sistemática do parágrafo 3º equivaleriam apenas à lei ordinária federal e só os aprovados pelo parágrafo 3º teriam status de emenda. Mesmo porque, em nenhum momento, o parágrafo 3º do artigo 5º atribui status de lei ordinária aos tratados não aprovados pela maioria qualificada, tanto que o Supremo inventou esse meio jurídico, esse limbo que está no meio da história da questão da supralegalidade dos tratados, porque a Constituição não impede do Supremo fazer isso. Então, o que nós devemos entender com cuidado é que os 2 parágrafos do artigo 5º da Constituição, os 2 parágrafos que estão no meio, tira o parágrafo 1º e o parágrafo 4º, o 2º e o 3º, né? Esses 2 parágrafos, 2º e 3º, eles cuidam de coisas similares, é verdade, mas distintas. É parecido, mas não é igual. Enquanto o quórum que o parágrafo 3º do artigo 5º estabelece serve tão somente para atribuir eficácia constitucional formal a esses tratados de direitos humanos ratificados pelo governo brasileiro, que vão ser ratificados pelo governo brasileiro, já assinados pelo governo brasileiro, enquanto, então, o parágrafo 3º estabelece essa eficácia formal a esses tratados, já assinados e futuramente ratificados, o parágrafo 2º atribui a esses tratados um nível constitucional material, essa é a diferença. Os tratados de direitos humanos já têm status materialmente constitucional pelo artigo 5º, parágrafo 2º,
e equivalência de emenda pelo artigo 5º, parágrafo 3º, que é o status formal de tratado equivalente à Constituição. Aí que está o pulo do gato. Falar que um tratado tem status de norma constitucional é o mesmo que considerar que ele integra esse bloco de constitucionalidade material da Constituição Federal. Ao passo que dizer que ele é equivalente à emenda significa que ele é norma constitucional formal e é vedado proposta de emenda e tudo aquilo que for equivalente tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Por isso que o tratado assim aprovado ele é insuscetível de denúncia. Primeira coisa, não pode ser denunciado, virou cláusula pétrea constitucional, acabou. Nem querendo, nem com projeto de denúncia do Congresso Nacional, como o Supremo já decidiu para os tratados comuns. O presidente não pode denunciar a DIN 1625, daquela questão da Convenção 58 da OIT, vocês conhecem, nem nessa sistemática. Insuscetível de denúncia. Depois, assim, eles reformam a Constituição, são normas constitucionais formais. E terceiro, são paradigmas do controle abstrato de normas. Como que eu proponho uma ADIM no Supremo, uma DPF no Supremo, tendo como paradigma um tratado que tem status supralegal? O Supremo não vai nem conhecer, muito menos dar provimento, não é conhecido. Eu preciso ter o paradigma. Ação direta de inconstitucionalidade. Qual a norma constitucional que está sendo violada? X, ou a norma equivalente à Constituição? Y. Qual a norma constitucional que está sendo vilipendiada? Ah, o tratado que tem nível supralegal. Supralegal não é constitucional. Não conheço. Qual a norma constitucional que está sendo aviltada? A convenção, a norma equivalente à Constituição, chamada Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ah, esse sim. O protocolo facultativo à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse sim. A Convenção de Marrakech para os livros das pessoas cegas. Esse sim. A Convenção Interamericana contra a Tortura. Esse sim. Vai parando por aí. Esses tratados, portanto, se equivalem à emenda constitucional, são paradigmas de todas as ações do controle abstrato que podem invalidar leis federais, estaduais, ou no caso da DPF, municipais, ou mesmo anteriores ao texto, que viole essa norma constitucional por equivalência. A maioria dos outros tratados internacionais, as dezenas e dezenas e dezenas de tratados internacionais aceitos pelo Brasil, ratificados pelo Brasil, esses tratados internacionais que estão em vigor pelo Supremo têm nível de norma supralegal e, portanto, não são paradigma do controle abstrato de normas. Isso é interessante. Então, o tratado é paradigma apenas do controle para o STF, do controle de supralegalidade. Então, essas características de reforma da Constituição, de impossibilidade de denúncia, e de serem paradigmas do controle concentrado de convencionalidade, só os tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro pela equivalência de emenda, ou seja, por quórum qualificado de 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos, que tem esse plus jurídico, tem esse brilho a mais, tem essa força normativa a mais, que são paradigma do controle abstrato, ou seja, concentrado de constitucionalidade. É possível propor, com base exclusivamente no tratado, uma ADIM no Supremo, uma DECOM, uma DPF, e assim por diante, as ações do controle abstrato, os legitimados lá do artigo 103 da Constituição, presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, governador do Estado do DF, Assembleia Legislativa do Estado do DF, Procurador-Geral da República, partido político com representação no Congresso, Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional, aqueles legitimados do artigo 103, eles podem propor uma ação do controle abstrato, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, baseado unicamente no tratado. Se esse tratado de que se trata a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, todos os outros tratados que não têm essa equivalência de emenda no Brasil, porque eles foram aprovados por maioria simples no Congresso e depois ratificados, segundo o Supremo, portanto, são supralegal, não são paradigma do controle abstrato. Então, os tratados não aprovados pela sistemática do artigo 5º, parágrafo 3º,
não são paradigma do controle abstrato de normas, apenas os tratados aprovados pela sistemática do artigo 5º, parágrafo 3º. Do parágrafo 2º, não. Como é a posição, então, da doutrina que faz um contraponto a essa posição do Supremo? Veja, a doutrina no Brasil evoluiu e o Supremo, claro, ele decidiu isso em recurso extraordinário, também em habeas corpus, um habeas corpus do Tocantins, também de 2008, tem um voto vista antológico do ministro Celso de Mello, que ele propõe que se reconhece o duplo controle, daí teoria do duplo controle. Isso veio do voto do ministro Celso de Mello, né? O que eu chamei de teoria da dupla compatibilidade vertical material, o ministro Celso de Mello também referindo-se a isso, simplifica e fala, é um duplo controle. Tem que ter uma dupla compatibilidade vertical material, em relação à matéria. É como uma prova hípica de dois obstáculos. O cavalo passa pelo primeiro obstáculo, é a Constituição. Se passar o segundo obstáculo, que é o Tratado de Direitos Humanos, ok, a lei é vigente e válida, rígida, perfeito. Se passa o primeiro obstáculo e cai o segundo obstáculo, não passa o Tratado de Direitos Humanos, a lei é vigente, porém inválida. Então, existe uma dupla, é binário, dupla compatibilidade vertical, porque eu tenho uma hierarquia, material, que nós estamos discutindo, não é a forma, é a matéria, a substância, o conteúdo. Então, ministro Celso de Mello, existe um duplo controle, ele fala, proponho que o Supremo faça, lindo, antológico, um duplo controle das normas internas, tá aí teoria da dupla compatibilidade vertical material, ou do duplo controle, simplificando, voto do ministro Celso de Mello, no HC, em novembro de 2008, do Tocantins, propõe que se reconhece um duplo controle, o controle de constitucionalidade e também, ao mesmo tempo, controle de convencionalidade. A lei, passando pelo controle de constitucionalidade, é vigente. Vigência, validade e eficácia, é escadinha. Mas ela é válida? Tem o segundo controle. Ela é eficaz? Tem o segundo controle. Só se passar pelo segundo controle é que nós vamos poder aferir se essa norma é vigente e válida e, consequentemente, eficaz. Então, aí sim, isso saiu no primeiro ENAM, uma questão dizendo, segundo a teoria do duplo controle, para que uma norma, a resposta estava certa, para que uma norma se considere vigente e válida, portanto, rígida, limpa, perfeita para ser aplicada em concreto, tem que passar por um duplo controle normativo, o controle da Constituição e o controle das convenções internacionais de direitos humanos ratificadas pelo Brasil e em vigor no Estado brasileiro. Teoria, portanto, do duplo controle. Na doutrina, isso significa que os tratados de direitos humanos são materialmente constitucionais, porque é um duplo controle de normas. Então, o ministro Celso de Mello, apesar de não foi a maioria do Supremo, o ministro Celso de Mello acatava a nossa posição, que desenvolvemos há mais de 20 anos no Brasil, segundo a qual os tratados internacionais são materialmente, de direitos humanos ratificados pela nossa República, são materialmente constitucionais, independentemente se anteriores ou posteriores à emenda 45 de 2004. Porém, materialmente constitucionais, independentemente do momento. Porém, só serão formalmente constitucionais se aprovados pela maioria qualificada que prevê o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, no primeiro caso, artigo 5º, parágrafo 2º, materialmente constitucional, os tratados serão paradigma do controle difuso de convencionalidade. Todo juiz e tribunal do Brasil, controle difuso, pode se manifestar e deve operar a mecânica desse controle. E no segundo caso, tratados material e formalmente constitucionais são também paradigma do controle concentrado de convencionalidade, para além, obviamente, do difuso. Então, não importa, portanto, o momento em que o Tratado de Direitos Humanos foi ratificado, se foi ratificado antes da emenda 45, em 2004, ou depois. Em ambos os casos, os tratados terão status, no mínimo, de norma constitucional, para o Supremo maioria, supralegal,
porque eles integram o núcleo daquilo que se chama bloco de constitucionalidade. O tratado ratificado após a emenda 45 não perde o status de norma materialmente constitucional que ele já tem doutrina, posição doutrinária, em virtude do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Então, com o advento do artigo 5º, parágrafo 3º, o que se colocou foi uma possibilidade a mais de um tratado que já tem status ser equivalente. Muita gente, isso é a mesma coisa, como eu disse e repito, não é. Ter status tem nível de norma constitucional, mas tem a forma. É só materialmente constitucional. Ter equivalência tem um nível com a forma constitucional. Então não pode ser denunciado, é insuscetível de denúncia. É crime de responsabilidade ato do presidente que atenta contra o livre exercício do poder legislativo. É o caso. Não pode ser denunciado. Reforma a Constituição, porque a norma constitucional formal muda o texto e é paradigma do controle abstrato de normas do controle concentrado. Eu posso propor uma DIN, uma DPF, a DECOM no Supremo, tendo como paradigma o tratado equivalente à emenda constitucional no Brasil. Quem dera que todos os tratados brasileiros fossem equivalentes às emendas constitucionais. Quem dera que todos esses tratados internacionais guardassem essa equivalência de emenda constitucional no Brasil e, portanto, não teria nenhum problema, esses tratados eles iam ser um paradigma constitucional interessante naquilo que mais benéficos aos direitos da pessoa protegida, notadamente da vítima, né, que é aquela que guarda a centralidade do sistema jurídico, mas isso não tem sido feito na prática. O Congresso demora anos para aprovar um tratado internacional. Então, pouquíssimos tratados, Convenção das Pessoas com Deficiência, o Protocolo, Convenção de Marrakech, Convenção Interamericana contra a Tortura, com equivalência de emenda, pouquíssimos tratados, e a grande maioria, os outros milhares de normas, os milhares de tratados, os milhares de convenções que tem aí, mundo afora, esses tratados incorporados por maioria simples no Brasil vão ter status supralegal, segundo a jurisprudência do Supremo. No frigir dos ovos, o que ocorre? Ocorre que os tratados com equivalência de emenda, eles vão ter esse plus, principalmente de serem paradigma do controle abstrato. É possível que um dos legitimados lá do 103 proponha uma DIN, uma DPF, uma DECOM com base exclusivamente no tratado para revogar uma norma do direito interno. É possível. A Procuradoria-Geral da República propôs uma DPF contra a LOAS, a Lei da Assistência Social, para que o Supremo desse interpretação conforme. Na verdade, o que ela estava fazendo era o primeiro exercício de controle concentrado de convencionalidade no Brasil, dessa norma de 93, que colocava, para efeitos de recebimento, né, do benefício assistencial, o conceito de pessoa com deficiência, um conceito que era absurdo. Dizia praticamente que pessoa com deficiência é aquela totalmente incapacitada para a vida e para o trabalho. Pessoa com deficiência era a pessoa que no final tinha que estar morta, porque era incapacitada para viver, era incapacitada para trabalhar. Um conceito, uma aberração jurídica da norma. A Procuradoria-Geral da República viu isso, falou, não é possível, tem que colocar o conceito de pessoa com deficiência da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, que dão um conceito em que essa pessoa com deficiência, ela vai ter características que não a permitam de concorrer em nível de igualdade com os demais cidadãos daquele Estado, em que as pessoas se enquadram, um conceito muito mais ético, um conceito estabelecido pelas Nações Unidas. Então, o Brasil não tem nem que inventar um conceito, o conceito está na ONU. Copia e cola o dispositivo da Convenção das Nações Unidas no plano da legislação interna. O Congresso viu isso, reformou a lei, colocou na lei, lá no artigo 20 e pouco da lei, num parágrafo da norma, o conceito de pessoa com deficiência da ONU, da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E o Supremo nem julgou essa DPF, lindamente, e o ministro Celso de Mello declarou a perda do objeto, falou, perdeu o objeto, que o objeto era para dar interpretação conforme ao tratado, era o primeiro exemplo de controle abstrato de normas do Brasil envolvendo o tratado, ou seja, primeiro exemplo de controle de convencionalidade concentrado no Brasil, perdeu o objeto, graças a Deus, porque o Congresso fez o que tinha que fazer, que é legislar de maneira correta. E aí
se teve, então, a tentativa de controle abstrato de convencionalidade no Brasil, o Congresso deu o primeiro exemplo de controle legislativo da convencionalidade das leis. Lindo também. Então, agora, isso mostra que nós estamos integrados lá naquela ideia da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que veio na evolução da sua jurisprudência de controle de convencionalidade, de que não só os juízes e órgãos do Estado vinculados à administração da justiça, como o Ministério Público, por exemplo, controlam a convencionalidade das leis, senão todos os órgãos do Estado e poderes do Estado, especialmente o poder legislativo. E quando o poder legislativo, baseado numa convenção internacional das Nações Unidas, ratificada e em vigor no Brasil com equivalência de emenda, coloca o conceito de pessoa com deficiência, não é a lei brasileira que vai se arrogar de colocar um conceito diferente. Então, controlou a convencionalidade da norma, fez o que tinha que fazer, que é legislar no bom sentido, a bom termo, e trocou um conceito que era um absurdo para o conceito ético de pessoa com deficiência previsto na Convenção da ONU sobre os direitos dessa categoria de pessoas e resolveu o problema. E a DPF, que estava em curso no Supremo Tribunal Federal, para justamente dar à lei interpretação conforme ao tratado, perdeu o seu objeto porque o Congresso legislou. Um exemplo bonito de controle abstrato, concentrado de convencionalidade no Supremo, que não chegou a seu fim porque perdeu o objeto, e um exemplo que bom, e um exemplo muito bom também de controle legislativo da convencionalidade das leis, que escapa ao controle do Poder Judiciário e dos órgãos do Estado vinculados ao sistema de justiça. Está, então, aí a explicação da hierarquia, da incorporação e da eficácia dos tratados internacionais de direitos humanos no direito interno brasileiro. Recomendo que leiam esse capítulo, Hierarquia e Incorporação dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos do Brasil, ou no curso de Direitos Humanos da editora Método, ou no manual do ENAM, no meu manual de Direitos Humanos do ENAM, também da editora Método, para fixar essa matéria e para, junto com essa, depois de assistir essa aula, e para gravar na mente para a hora da prova essas decisões do Supremo Tribunal Federal, essa mudança da jurisprudência e essa normativa e esse balanço que existe no Congresso Nacional entre aprovar um tratado por maioria simples, maioria qualificada e o resultado prático disso. Ok? Está dado esse assunto, portanto, e voltamos na próxima aula com a sequência do nosso edital. Até lá!